Oi, pessoal, tudo bom? Esperamos que sim. Então vamos lá, hoje nós vamos começar o estudo do Livro dos Médiuns, né? Então nós vamos estudar aqui o capítulo primeiro da segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata da ação dos espíritos sobre a matéria, né? A questão central aqui, como os espíritos após a morte podem manifestar-se aos seres vivos, aos vivos, e especialmente como eles podem agir sobre a matéria. Isso pode parecer incompreensível para as pessoas que acreditam que o espírito não é nada, é uma abstração, né? Totalmente desprovido de matéria, de forma. Mas existe uma crença antiga que a gente identifica em todos os povos, os mais antigos da antiguidade, né, até os dias de hoje, é, é uma crença inata de que seres inteligentes, invisíveis para nós, né, demonstram a sua presença, a sua manifestação de alguma forma, né? Essa crença é universal e é antiga, né, corroborando, então, existe aí uma intuição sobre uma verdade, né, que estava sobre um véu. E o Espiritismo vem descortinar esse véu. E qual que é a chave para a gente compreender a ação dos espíritos sobre a matéria, né? Ela reside na natureza do espírito, né? Então, o espírito não é uma abstração, ele é um ser definido, limitado e circunscrito, quer dizer, tem forma, né? A gente identifica. Embora despojado do seu corpo após a morte, ele não sai desprovido de qualquer envoltório, né? Ele tem um segundo envoltório que é chamado perispírito. Então, enquanto encarnado, nós temos o nosso envoltório material, que nós chamamos de corpo físico, né? Mas além deste envoltório, né, nós temos o perispírito, que envolve propriamente o espírito, né, que vai ser o intermediário, né? Então, o perispírito, ele é o envoltório semimaterial, ele não é totalmente material nem totalmente fluídico, né? Ele tem algo de matéria na sua essência, na sua composição. Ele conserva, esse envoltório conserva a forma humana do corpo, né? Neste que a gente poderia chamar de corpo fluídico, né? Como alguns chamam de corpo etéreo, né, que tem a mesma forma que o corpo, ah, que o nosso corpo material, o nosso corpo físico. E, como a gente disse, ele é um intermediário através do qual o espírito, né, percebe as sensações e transmite sua vontade ao mundo exterior, agindo sobre os órgãos do corpo enquanto está encarnado, né? Nós podemos comparar aí o perispírito a um fio elétrico condutor, né, que conduz a energia, que serve aí para recepção e transmissão do pensamento, tá? Então ele faz essa ligação com o mundo exterior, com o corpo físico através dos órgãos e com o espírito propriamente dito. Sua existência ela foi revelada pelos espíritos, né, não só, mas também resulta das observações que foram feitas, né, das experiências, inclusive de materializações. A alma, o espírito, jamais se separa do seu perispírito, seja durante a vida corpórea ou após o desencarne. Tá? Então, seguindo aqui. A ideia de forma, né, ter uma forma, mesmo para o espírito propriamente dito, que é o princípio inteligente, ela está ligada diretamente à existência do perispírito. Tá? Então, a gente não concebe, não conhece o espírito sem essa forma, né, cuja natureza vai se eterizando, se eteriza à medida que o espírito se purifica e vai se elevando na hierarquia, né? Então, o perispírito que dá esta forma, o espírito, ele também progride, vai se eterizando, né? Ele para nós, enquanto encarnados, ele já é etéreo, a gente não percebe, ele nos é invisível, né? E com a evolução do espírito, este envoltório também vai se eterizando, vai se purificando, né, juntamente com a elevação espiritual.
o perispírito é parte integrante, então, né, do espírito como o corpo do encarnado. A gente não concebe o encarnado sem o corpo, a gente não concebe o espírito sem o seu perispírito. Como o perispírito não pensa, ele é apenas o agente, o instrumento da atividade do espírito. Né? Considerando a ação do espírito através das propriedades semimateriais do perispírito, a sua capacidade de agir sobre a matéria, ela se torna mais fácil da gente compreender e da gente admitir. Né? Então existe este intermediário que é semimaterial, apesar de ser fluídico, né, que vai dar a explicação sobre como o espírito age e atua sobre a matéria. Então, isso permite, né, que a gente entenda os efeitos, né, espíritas, né, e que esses efeitos, essas ações, elas se enquadram na ordem natural das coisas, faz parte da natureza. Então, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso, a partir do momento que a gente conhece a causa, que está aí na ação do perispírito, que vai dar esta condição para que o espírito atue sobre a matéria, possa se comunicar, atuar diretamente sobre a matéria, como nas mesas girantes, né? Então, o espírito, em sua natureza etérea, ele não pode agir diretamente sobre a matéria grosseira, né? Sem o perispírito, que é o intermediário, esse laço que liga a matéria, que o liga à matéria, né, e oferece o perispírito a chave desses fenômenos. Então, resumindo, a gente aí tem estabelecido uma das bases para a compreensão das manifestações espirituais, né, tanto de efeitos físicos quanto dos efeitos inteligentes, né, a possibilidade de comunicação através dos médiums, né, ação direta sobre a, a matéria, como no caso das mesas. Então, o perispírito ele é apresentado aí dentro desse princípio, né, um princípio fundamental, é um instrumento fundamental, que permite ao espírito atuar sobre o mundo material, sobre as coisas físicas. Então, a gente já via lá no Livro dos Espíritos, que a gente está estudando, falado sobre o perispírito. E Kardec aqui inicia, né, no Livro dos Médiuns, voltando a este princípio. Né, colocando esse princípio, a gente ainda vai falar muito, quando a gente começar a falar propriamente dos fenômenos, a gente vai entender cada vez mais o papel do perispírito, desse intermediário, essa substância intermediária que dá forma ao espírito e que faz com que o espírito possa agir sobre o mundo material, sobre as coisas materiais. Tá bom, gente? Então é isso aí. Na quinta-feira nós nos encontramos. E aí a gente fala mais sobre o assunto, esclarece dúvidas e vamos iniciando aí dando o pontapé inicial ao livro, o estudo do Livro dos Médiuns, que a gente vai intercalar com a sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então fiquem em paz até quinta-feira, às 20h30. Hoje eu não errei, hein? Tá bom? Fiquem com Deus.